18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM.
Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Vamos aos destaques do programa desta sexta-feira. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro é diplomado. Aqui na Paraíba, a diplomação será segunda-feira, dia 19. Congresso altera regras do projeto do orçamento secreto. O ministro Lewandowski diz que o projeto atende às necessidades. Flávio Dino anuncia ex-deputado petista e advogada para a sua equipe no Ministério da Justiça. Desmontaram cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada. E mais um caminhão retira nesse momento pertences de Bolsonaro do Palácio do Planalto. A política paraibana, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro, digitais e na rádio Camisa 10 FM. Rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone. Você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. Desperte o seu máximo.
Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Alô, minhas amigas, alô, meus amigos, saudações sinceras a todos, tudo bem com vocês? Tudo legal? Por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na paz e na tranquilidade, barriga cheia, saúde ok, de bem com a vida, sendo amado e amando, não tem coisa melhor. É aquilo que de melhor a vida pode nos oferecer. Você precisa estar em paz consigo mesmo, em paz com o ser superior no qual você acredita, em paz com as pessoas que lhe rodeiam, precisa estar trabalhando e satisfeito com o que faz, barriguinha cheia, comendo o que gosta, não tem coisa melhor. Saúde, tranquilidade, final de ano, Papai Noel, Mamãe Noel também, por qualquer conversa com Papai Noel, eu prefiro Mamãe Noel, e assim a gente vai tocando o barco, tocando a vida, às 6h12 agora. Meu amigo Afonso Marreiro, acompanhando o programa, o casal Valdenora e Alcides, Fefé Cavalcante, Lídio Beira, meu amigo tricolor Heraldo Limeira, boa noite. Até pedi a Heraldo para que, se tiver alguma ação lá do pessoal da igreja do Rosário, que ele sempre participa, pode mandar para mim aí pelo zap para a gente ficar divulgando aqui. Natal Solidário, aquelas coisas todas lá. Agradeço muito a todos os que já estão enviando aqui mensagens. Sargento Nogueira, lá em Barra de Santa Rosa, Teixeira, soldado em Remígio, professora Geovita Maranhão, Marcos Alfredo, colega jornalista, secretário de comunicação de Campina Grande, a Luiz, 10 anos, esse aqui é cadeira cativa, primeira fila, subtenente Josenberg, doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, Lourdinha Pinto, Alexandre Boura, Emanuel Erivan, doutor Gildo Lima do Nascimento, o Wilson Siqueira, já começa aqui mandando mensagens que fazem referência a Araújo Neto, dizendo que amanhã Araújo Neto estará, depois do programa, naturalmente, que amanhã Araújo tem programa na Rádio da Mata FM, lá de São José da Mata, ele e Ricardo Maia, mas o Wilson Siqueira está dizendo aqui que ele vai terminar o programa e vem correndo para o calçadão, porque Araújo Neto será o Papai Noel amanhã no calçadão da Cardoso Vieira. Não sabia. Isso tem uma manifestação cultural natalina com cantata e presença de Papai Noel. É uma promoção da Prefeitura de Campina Grande que está levando Araújo Neto para ser o Papai Noel de amanhã. Beleza. Será que Araújo Neto deixou a barba crescer? Em Hulk, o Gari de Alagoas Nova. Paulo, minha Mamãe Noel é uma morena bonita toda, manda em mim e não é muito mansa não. É a Jaqueline, né, Hulk? Tem cara de braba, viu? Não sei se é, mas você está dizendo. Agora que tem cara de braba, tem. Heraldo Limeira confirmando aqui a audiência.
Se tiver qualquer manifestação aí, Heraldo, pode mandar aqui pelo zap, tira uma foto aí do cartaz, alguma coisa assim que a gente vai divulgando. Eu acho que nessa época, né, os corações vão ficando assim com os espíritos mais desarmados, as pessoas vão ficando mais softs, lights, como você queira determinar, e é bom. Era bom que esse espírito imperasse o tempo todo, o ano todo, mas tem gente que deseja boas festas para você, feliz ano novo, dá um abraço e sai já esculhambando com você, falando mal, torcendo contra, querendo derrubar. Aí não adianta, né? Aí não adianta. É bom que a gente seja amigo e solidário o tempo todo. Aí tá certo, aí é o coração bom. Meu amigo Juscelino Salles, que está na escuta, por onde estará Juscelino? Em Pocinhos. Está hoje em Pocinhos. Boa noite. Tem muitos amigos ouvintes aí. Carlos do Pastel, quem mais? Vai dizendo aí. Roberto Leal, José Newton Porto. Muita gente gosta de escutar o programa aí nessa região de Pocinhos. Wilson Siqueira está ébrio, já tomou todas, botou aqui Araújo Neto. Wilson Siqueira tem um roteiro que ele gosta de fazer, que é um roteiro legal. Qualquer dia eu vou ver se, Araújo Neto, se eu consigo acompanhá-lo. Ele começa no Bananal, aí vem descendo para cá pela Manuel Tavares, aí para no Terraço, para em Seu Manuel, na Urquinha, no DW, no, meu Deus do céu, tem outro ali, Casa Galioto, Picanha 200, aí vem descendo, entra pela Silva Jardim, chega no Zepa, ele vai pro Bodódromo, para no Bodódromo, depois dá um giro lá pelo rancho do Cowboy, aí liga para Dr. Gil Lima do Nascimento, os dois se unem, passam no Bar da Curva, para depois chegar em casa, é mais ou menos por aí. E aguenta meu amigo do Wilson Siqueira Catedrático, que é um bom papo para lá e para cá, uma cervejazinha, uma cachaçinha bacana, o uísque do bom e do melhor, não é? Odeval Martins aqui no Jardim Paulistano, devidamente entrosado. Estou ligado por aqui, Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos começar o moi-moi, como diz uma amiga minha. Vamos começar o moído, porque notícia é o que não falta nesta sexta-feira. Outro dia um amigo brincou comigo, ele disse: você falou na televisão que quem inventou essa história de terceiro turno em eleições foi a Paraíba. E você tem razão, dizia ele. Aí começou a relembrar fatos de décadas passadas. E quem acompanha a política sabe que essa coisa, se não tiver começado aqui, mas foi a Paraíba que mais propagou, mais popularizou e mais espalhou essa história de terceiro turno. Qualquer eleição que terminava, quem perdia, vamos ajuizar uma ação, vamos entrar com a AIGE. O povo não sabia nem o que danado era AIGE. Aí depois dizia, agora não é AIGE não, agora é AIME. Tem a ação de impugnação de mandato eletivo, que é a AIME, e tem a outra que é a AIGE. A ação de impugnação na justiça eleitoral, né? Acho que é. Aí tome ação para cima e o povo empolgado, doutor Júlio. Olha, nós perdemos, mas vencemos. Ou seja, essa história que está acontecendo agora com muitos bolsonaristas, isso aqui na Paraíba, ó, a gente já viu faz muito tempo. O sujeito perdia, aí dizia, diga que eu ganhei. Mas doutor, o senhor perdeu. Sim, mas você tem que dizer que eu ganhei. Não tinha rede social na época, né? Era o boca a boca. Vai para o calçadão e espalhe que nós ganhamos. Aí corria alguém para o calçadão e espalhava. Olha, o doutor fulano ganhou, viu? Não, perdeu, rapaz. Deu agora aqui. Severino Quirino acabou de dar na Rádio Borborema a marcha das apurações, lembram? Quirino acabou de dizer, não, mas ganhou. Aí saía. E outro, e mais outro, e mais outro. Aí ficava metade da cidade acreditando numa coisa e a outra metade na outra versão, que não era a versão verdadeira. Mas isso ia. Aí esse ouvinte até lembrou da famosa convenção do MDB lá em João Pessoa. Vocês lembram da convenção? 1998. 98, porque o Maris tinha morrido, né? Maranhão era o vice, Maranhão assumiu e tinha direito à reeleição. E naturalmente que o grupo Cunha Lima disse, não, nós temos candidato, a gente quer a eleição, aí vamos para a convenção, tem que bater chapa na convenção. A convenção foi em dois turnos, 2 finais de semana.
E eu fui às duas manifestações dos filiados lá em João Pessoa, acho que era no Clube Astrea, isso. Famosa convenção do confinamento, lembra o quê? Aquela história do confinamento? Olha, Maranhão ganhou porque confinou todo mundo no hotel em Natal e tal. Meu amigo, pense numa disputa danada. E Maranhão ganhou a convenção, ou seja, ganhou o direito de ser candidato. E foi candidato, ninguém do Grupo Cunha Lima pôde disputar porque Cássio, Ronaldo, o pessoal todo era filiado ao MDB e Maranhão era quem mandava no partido. Disputou com o Gilvan Freire, vocês lembram, né? A goleada que o Maranhão deu em Gilvan Freire. Mas o que esse ouvinte lembrou foi que, quando saiu o resultado da convenção, o grupo MDBista que perdeu, saiu dizendo que ia ganhar na justiça. E realmente, ações foram ajuizadas, né? Ações foram ajuizadas e uma confusão danada. Então vem lá de trás essa história de terceiro turno. Não é como agora, só olha, Lula ganhou, mas, presta atenção, ele não será diplomado. Algo vai acontecer. Quando? Não vai, agora em novembro. Olha, a data, o dia D é o dia 15 de novembro. E a eleição foi no dia 30 de outubro, mas o dia D é 15 de novembro. Aí passou o 15 de novembro, nada. Aí quando é agora? Senão agora vai ser no dia da bandeira. Sim, mas quando é o dia da bandeira, que nem todo mundo sabe, 19 de novembro. Pode esperar, vai ser no sábado, 19 de novembro. Aí veio o dia da bandeira, solenidade nos quartéis, um monte de gente na frente dos quartéis, nada. E agora? Não, agora vai ser no dia 27, que é o domingo. É um domingo, dia 27 de novembro. Vamos para os quartéis, vamos para os quartéis. Aí toca o hino nacional, vem os veteranos, né, os reservistas das antigas, gente que está com 60 anos, 70. Só não tem ex-combatente, porque aí também estava danado, né? O pessoal lá da Segunda Guerra Mundial. Mas muitos reservistas, com os parentes, os familiares, na frente de quartel, botando o mais antigo, botando o pessoal em forma, dando ordem unida. Atenção, pelotão, pelotão sentido, pelotão firme, pelotão, descansar. E os caras lá, tá, 1, 2, esquerda, direita. E olhando, aí eu passei no quartel num sábado, tinha umas 10 pessoas aqui na Palmeira. Depois eu fui no domingo, olha, tem que olhar para, né, ser testemunha ocular da história. No domingo tinha umas 150 pessoas. Um barulho danado, lá vai os vizinhos danados da vida com a zoada. Aí foram lá mandar desligar o carro de som, ficou uma viatura da polícia e tal. E agora? Não aconteceu nada. E agora? Quando vai ser? Rapaz, olha, agora vai ser no dia 4 de dezembro. E aí corre todo mundo no quartel, nada. Dia 11, aí vamos pro quartel, nada. Aí pronto, agora é no dia do reservista, dia 16, que é hoje. Minha gente, espalharam nas redes sociais. Eu estou fazendo aqui essa retrospectiva para a gente pensar e analisar. Espalharam nas redes sociais. Olha como o Brasil tem gente desinformada e gente que não sabe o que acontece, o que se passa à sua frente. Espalharam que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas estavam convocando reservistas para a guerra, para a ação militar que ia acontecer. Aí lá veio um bocado me procurando, eu digo, amigo, o dia do reservista é no dia 16. Todo ano as Forças Armadas fazem campanha para quem serviu nos últimos 5 anos atualizar a sua situação de endereço, de situação de saúde. Todo ano tem essa convocação. Por quê? Porque o dia 16 é o dia do reservista. E isso é só para quem serviu nos últimos 5 anos. Quem serviu há mais de 5 anos está dispensado dessa apresentação. É isso que diz a lei. Não, rapaz, cadê você? Você não vai não pegar nas armas. Meu amigo, não existe isso não. Aí disseram que era hoje. Aí hoje, o segundo caminhão encostou. Ontem foi no Palácio da Alvorada, hoje, agora à tarde, foi no Palácio do Planalto. O caminhão de mudanças encostou lá no Planalto, retirando os pertences do presidente Jair Bolsonaro. Ontem retirou muita coisa lá do Palácio da Alvorada, porque aos móveis que são da presidência, móveis, utensílios e livros da biblioteca e tal, esses ficam lá, independente de quem seja o presidente. Chega, encontra aquilo lá, não lhe pertence, é da presidência da República, tem que deixar. E as suas coisas que você levou, a mulher às vezes quer levar um sofá diferente, não gostou da cama, levou uma cama, quadros e louças e tudo isso,
vai quando toma posse e depois tira, vai embora. Então eu estou fazendo aqui essa exposição para que algumas pessoas que me ouvem, pelas quais eu tenho o maior respeito, como tenho por todas as demais, por todos os seres humanos, para que, minha gente, caiam vocês aí na real. O presidente está se mudando. Se o presidente fosse se manter, ele estava tirando as coisas dele. Tem lógica isso. O cercadinho foi desmontado agora à tarde, sabia? O famoso cercadinho lá onde o presidente, todos os dias, quando saía, quando chegava da Alvorada, conversava com o povo ali, foi desmontado agora à tarde. Tem símbolo maior em termos de comunicação do governo Bolsonaro do que aquele cercadinho? Foi desmontado hoje de tarde. Ou seja, faltando 15 dias para Bolsonaro deixar o poder, as coisas começaram a ser retiradas. Essa é a realidade, esse é o quadro real. Eu entendo, eu compreendo que muita gente, metade, né, do eleitorado que compareceu às urnas e que teve os seus votos validados, porque a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Nem todos os brasileiros aptos a votar foram votar. Dos que foram votar e que validaram seus votos, Lula teve 2 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Muitos anularam seus votos, muitos votaram em branco, não é assim? E esses votos não são computados. Eleição muito apertada, mas o resultado deu Lula na frente. Dentro da democracia, aquele que teve mais votos toma posse. Eu sei que vem todas aquelas ilações, Bolsonaro foi roubado, a justiça estava contra, fraudaram as urnas, esse discurso que a gente cansou de ouvir, só que muitos dizem, mas nenhum prova. Ninguém prova. E tem uma coisa, quem está se atrevendo a dizer na imprensa, nas redes sociais, o ministro Moraes está mandando prender. Prender, multando, multas altas de 100 mil reais, de 80 mil. E ontem, para dar um exemplo disso aí, ele mandou botar pulseirinhas nas pernas, tornozeleiras eletrônicas em 2 deputados estaduais. Se num deputado estadual, se num parlamentar, ele já fez isso com o deputado federal, não é? Aquele Daniel Silveira, o ministro manda fazer isso, imagina com um pobre mortal que não tem mandato, um cidadão comum, que pode estar com a melhor das intenções, começar a escrever bobagem aí nas redes sociais e bloquear a rua, estrada e não sei o que. Meu amigo, vai tudo para a cadeia. Bota todo mundo na cadeia. E os que ele não botar na cadeia agora, porque ainda tem muita gente pelo Brasil, né, cumprindo esse roteiro, esse tipo de rotina diária, o Flávio Dino, que será o ministro da Justiça, já avisou que a partir do dia 2 vai mandar a polícia tirar no pau. Ele tem dito isso nas entrevistas. Aliás, é gozado, não é? Os que Lula já anunciou como ministros, futuros ministros, porque não são ainda, que Lula não tomou posse, já estão dando entrevistas e se manifestando como se fossem os ministros hoje. Já notaram? Haddad dá entrevista já como ministro da Fazenda. E o Flávio Dino, então, nem se fala. Esse aí já é o manda-chuva, com o devido respaldo do ministro Alexandre de Moraes. Então, minha gente, a realidade é essa que eu estou expondo para vocês. Embora haja insatisfação, Lula não terá um governo tranquilo, como alguns imaginavam. Ele já está tendo problemas agora para definir sua equipe, para a aprovação dessa PEC. Foi fácil no Senado, olha aí na Câmara, travou e ninguém garante que vai ser votado nem que vai ser aprovado. E se não for, a saída para Lula vai ser, ao assumir no dia 1º, assinar uma medida provisória, que tem força de lei até que o Congresso aprecie. Mas para isso ele já conta com o respaldo, o concordo, do Tribunal de Contas da União, o parecer até do paraibano Vital do Rio Filho, Vitalzinho. Então, minha gente, a situação nem sempre é como nós queremos, é importante que se diga isso, e é como está acontecendo, para gosto de alguns e para desgosto de outros. Quando tem disputa, vai ter sempre alguém que vence e vai ter sempre alguém que perde, não é assim? E nem sempre quem quer ganhar, ganha. Às vezes quem ganha é o outro. A gente tem que entender essa situação. Aliás, sobre essa história toda, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal vem apreciando aí, vem votando a história do orçamento secreto.
E agora não querem mais que chame de orçamento secreto. Agora é para chamar emendas do relator. Paulo Roberto, emendas do relator. É um nome bonito, né, para orçamento secreto. Coisas da política brasileira. Então ontem já estavam sendo computados 9 votos do Supremo. 5 para modificar e 4 para manter, com algumas mudanças. Faltando votar 2 ministros. Um desses que não votaram é exatamente Ricardo Lewandowski, que é amigo de Lula e que provavelmente vai ser ou ministro de Lula ou embaixador. Vai se aposentar mais cedo para ser embaixador do Brasil na França, em Portugal ou na Argentina e abrir vaga para Lula logo no começo, nomear alguém. Então Lewandowski entrou no circuito de ontem para hoje e conseguiu articular com o Senado brasileiro e com a Câmara, ou seja, com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco, a votação de um projeto que faz mudanças no orçamento secreto. Vocês entenderam a troca de figurinhas? Olha, Parlamento, Supremo e o futuro presidente. E esse projeto já foi aprovado hoje. Para não botar o Supremo em maus lençóis e nem tirar a força do Congresso Nacional, ou seja, aprovar uma coisa onde todo mundo pode se dar bem. Entenderam como é que a música está tocando? O que parece que vai tocar a partir de janeiro? Então o Congresso aprovou hoje, e quando eu falo Congresso, vocês têm que entender que é a Câmara e o Senado. O Congresso é a junção das duas casas. Então o Congresso aprovou hoje um projeto de resolução que modifica o orçamento secreto. Em sessão conjunta com deputados federais e senadores, a proposta recebeu 328 votos favoráveis, 66 contrários e 4 abstenções, isso em termos de Câmara. No Senado, o placar ficou 44 a favor, 20 contra e 2 abstenções. Ou seja, 20 senadores não querem que mude nada. Entre esses 20, vou dizer aqui a vocês quem está. Renan Calheiros quer que continue como está. Randolfão Rodrigues quer que continue como está. Fabiano Contarato, aquele senador lá do Espírito Santo, que toda entrevista que dá diz que é delegado. E ninguém não está ali para prender ninguém, mas ele tem que dizer que é delegado. Cajuru, Jorge Cajuru e Álvaro Dias, lá do Paraná. Entre outros, né? Entre os 20 que não quiseram ou que não querem que mude nada, que continue secretinho do jeito que está, estão Álvaro Dias, Jorge Cajuru, Fabiano Contarato, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Você pode perguntar daí imediatamente. E da Paraíba? Não, da Paraíba, Daniela Ribeiro e Veneziano Vital do Rego votaram para haver mudança, que acabou sendo aprovado, né? Muda o orçamento secreto para manter, mudando um pouquinho lá, qualquer coisa, e mantém com a gente aqui. Esses outros votaram para ficar do jeito que está. Entre os deputados federais, sim, aí você pode também ter questionado, peraí, Paulo esqueceu da senadora Nilda Gondim. Dona Nildinha não votou, ela não compareceu a essa votação. Entre os deputados federais paraibanos, votaram a favor de mudar um pouquinho o orçamento secreto e manter os deputados Aguinaldo Ribeiro, Edna Henrique, Frei Anastácio, Gervásio Maia, Hugo Mota, Pedro Cunha Lima, Rui Carneiro, o Wellington Roberto e o Wilson Santiago. Ou seja, dos 12, 9 votaram para que seja mantido com alguma modificação. Os outros 3, Damião, quem mais? Júlia Lemos, está faltando mais um aqui, não apareceram para votar. Então, o Congresso aprovou. Essa votação, como eu disse, ocorreu em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não do orçamento secreto. A sessão judicial foi interrompida e vai voltar segunda ou terça-feira, faltando votar os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Foi apurado pela imprensa que a sessão do Congresso, marcada no apagar das luzes de hoje, de ontem, melhor dizendo, ocorreu devido ao entendimento dos articuladores do projeto de que o Supremo manterá a emenda do relator, mas com algumas modificações para dar nem que seja um pouquinho de transparência ao processo.
Essa proposta foi apresentada em conjunto pelas mesas da Câmara e do Senado, entenderam? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira conversaram com Lewandowski, que foi quem articulou tudo, para aprovar. Vai ficar bom para todo mundo, o orçamento secreto vai ser mantido e acaba a história. E Lula dizia o tempo todo nos debates e nas entrevistas que no governo dele não tinha orçamento secreto, mas agora ele já percebeu que sem orçamento secreto e sem o Centrão, principalmente, continuar com aquilo que tem, porque quando você não tem, você quer ganhar. E quando você tem, você não quer perder. Isso ocorre com tudo e com todos. Então as prerrogativas que o Congresso tem hoje não vai querer perder absolutamente nada. 6h35 agora. Isso é, meus amigos, como eleição de Câmara Municipal para os prefeitos e eleição de Assembleia Legislativa para o governador. Aconteceu com os que passaram, acontece com os que estão e acontecerá com os que virão. Todo mundo que ganha uma prefeitura, se eleger o prefeito, quer ter maioria na Câmara. Se elege governador, quer ter maioria na Assembleia. E se elege na presidência, quer ter maioria no Congresso para ter paz e tranquilidade. Paulo Roberto, tu tens notícias da jornalista Carla Secato, que apoiou Bolsonaro na eleição. Acho que ela apoiou e trabalhou, né? Ela foi demitida depois da eleição. Acredito que ainda esteja desempregada, Irema Silva. Pelo menos é o que eu lembro no momento. Jó Oliveira também está acompanhando o programa. Fefé Cavalcante, Lídio Meira, Afonso Marreiro, o velho Boca de Lobo, meu amigo. Boa noite. Olha, eu vim mandar aqui uma mensagem. Paulo Roberto, eu sou amigo de um amigo seu, diz ele aqui. Aí ele diz o nome do meu amigo. E é um cidadão que é médico. Aqui em Campina Grande, não vou dizer o nome. Então. Ele diz, esse seu amigo, que também é meu amigo, é médico, portanto uma pessoa que estudou, e uma pessoa que tem uma formação muito importante, mas ele ainda acredita que Lula não toma posse. Bom, meu amigo, o que é que eu posso fazer? Cada um acredita no que quer, não é? Tem gente que não acredita até hoje que o homem foi à Lua. Na imprensa, inclusive, tem gente que não acredita que o homem foi à Lua. Vocês sabiam disso? Colega meu, formado, diplomado, não tem jeito de fazer crer que o homem foi à Lua. O que é que a gente pode fazer, né? Cada cabeça uma sentença. Teve também uma grande repercussão entre os meus amigos ouvintes e minhas amigas, aquele comentário que eu fiz ontem aqui sobre as ações, as decisões, as providências que foram tomadas nos últimos meses pelo ministro Alexandre de Moraes. Muita gente concordando e, obviamente, naturalmente, muita gente discordando. Muitos tiram o chapéu para Alexandre de Moraes e batem palma, e muitos também criticam, e o ministro sabe disso. O ministro deve saber disso, né? Ele não é bobo. É desse jeito. Agora, eu continuo com aquela opinião de que Bolsonaro perdeu tempo. Quem joga futebol, quem foi ou é peladeiro, ou quem acompanha futebol, sabe o que é o tempo da bola. Sabe ou não sabe? Sabe. Se você é jogador, eu já joguei futebol, hoje só acompanho. Mas quando eu jogava, você calcula o tempo da bola. Alguém cobra um escanteio alta em direção à área, lá vem a bola. Se você vai cabecear para o gol, você calcula o tempo da bola, ou seja, o tempo que a bola vai chegar na sua cabeça para você cabecear, e o cabeceamento que você vai fazer tem que ser em direção ao gol. Se for um zagueiro, ele vai querer cabecear para afastar a bola da área, não é assim? Então, chama-se o tempo da bola. Do jeito que tem um tempo de tudo na vida. Na política não é diferente. Bolsonaro perdeu o tempo de tomar determinadas atitudes e providências. Não tomou, perdeu o tempo, passou. Não deu mais para tomar.
Eu acho, minha gente, e concordando com os pensamentos de todos vocês, que Bolsonaro, opinião minha, eu posso estar errado naturalmente, mas é apenas uma opinião, um ponto de vista. Bolsonaro perdeu o tempo, o fio da meada do seu governo, naquele dia em que escolheu um chefe de polícia e o ministro Alexandre de Moraes disse que ele não podia não nomear. Ali, perdeu o tempo ali. Acabou. Acabou, acho que foi 2019, abril de 2019, não lembro bem, por aí. Perdeu. A partir dali, tchau. Tchau e bênção, como dizia minha avó. Então Bolsonaro vai se preparar para, quem sabe, disputar de novo a presidência da República. Eu acho difícil. Bolsonaro ainda disputar a presidência da República. Com todo respeito aí a quem torce, gosta, votou, trabalha, está ainda se manifestando e tal. Acho muito difícil. Acho que Bolsonaro vai enfrentar dias de extrema dificuldade, ele e os familiares. Porque isso está escrito nas estrelas, tá? E só não vê quem não quer. Bolsonaro vai passar momentos como os que Ricardo Coutinho passou aqui na Paraíba, ao deixar o governo do estado. Enquanto ele estava no poder, tudo foi segurado, porque o povo respeita a caneta, né, e tal. Na hora que sai, vocês anotem, memorizem o que eu estou dizendo hoje. Se isso é certo ou se isso é errado, eu não estou entrando no mérito. Eu estou imaginando algo que eu penso que vai acontecer. Então vai ser momentos muito difíceis para Bolsonaro. Tem muita gente com sede, meu amigo, você nem imagina, viu? Manuel Messias Lopes, um abraço, muito obrigado pela audiência. Pessoal de Nova Floresta, Vitória da Conquista, na Bahia. Saudações ao Bruno Cavalcante, ao Amâncio Araújo. Pessoal de Guarabira, Nossa Senhora do Livramento, Recife, Fortaleza, Maceió, Aracaju, muita gente de Alagoa Nova, Equador, no Rio Grande do Norte, Solânia, Bananeiras, João Pessoa, mais Fortaleza, Esperança. Curioso é que o portal aqui do Radiosnet, ele fez uma modificação recente e em vez das bolinhas verdes no mapa do Brasil, agora aparecem aqueles pontinhos de localização que vocês sabem, né, que tem no WhatsApp e que se usa de modo frequente em todos os, digamos, sites do Google. Você vai localizar um hotel, onde é que fica, aparece uma setinha vermelha, né? Uma espécie de um pontinho de exclamação, só que vermelho. Aí no painel do Radiosnet agora eles botaram, em vez das bolinhas verdes, aqueles pontinhos na cor azul. Então aqui eu vejo exatamente em que lugares do Brasil as pessoas estão acompanhando o programa neste horário. São 18h42, 6 horas e 42 minutos na Paraíba. Rio de Janeiro está aqui, Márcio Rodrigues já estava reclamando, você não citou Rio de Janeiro, tem aqui várias pessoas no Rio de Janeiro. Nesse instante eu só não tenho ninguém aqui na região norte, por enquanto não tem. Mas Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste tem gente acompanhando o programa nesse instante. O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi diplomado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Esse ato aconteceu, meus amigos, 2 dias depois do Ministério Público Eleitoral do Rio pedir a cassação da chapa. A base da denúncia do Ministério Público é o que eles chamam de contratação exacerbada de servidores e funcionários temporários nesse ano de eleição. 2 órgãos do governo teriam sido usados para contratar esse monte de cabo eleitoral. A Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos, a CEPEG, e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Danar-se a contratar gente para a UERJ, tem um campus ali de lado do Maracanã. Conheço bem. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o que chama a atenção é o volume de saques em dinheiro na boca do caixa em agências onde foram feitos os pagamentos dos beneficiários com partidos políticos e candidatos da chapa de Cláudio Castro.
Hoje, após a diplomação, o governador reeleito voltou a negar as acusações. Durante a cerimônia, que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral também entregou os diplomas do vice-governador Tiago Pampolha ao senador reeleito Romário Faria, aos 118 deputados estaduais e federais. Após a apresentação da Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Elton Leme, celebrou o sucesso das eleições do Estado e citou a complexidade do pleito em meio aos ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. Durante a cerimônia de diplomação, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, ergueu um cartaz com a seguinte frase: Cláudio Castro, você não merece esse diploma. Vocês estão vendo, na solenidade, um deputado federal eleito leva uma placa para zonar com o governador, zoar. Aí levou uma vaia da plateia. Cláudio Castro foi reeleito no Rio de Janeiro no primeiro turno com 4.900.000 votos, 58,7% dos votos válidos. No mandato atual, ele tomou oficialmente posse no cargo de governador em maio do ano passado, quando Wilson Witzel sofreu um processo de impeachment, foi empichado. Cláudio Castro, eu tenho amigos no Rio que conhecem ele de perto. Ele é advogado e cantor de igrejas católicas. Cantava nas igrejas, como aqui canta Pimentel Filho e outros amigos que nós conhecemos. Por 12 anos ele foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2016 elegeu-se vereador. 2 anos depois foi visto na chapa de Wilson Witzel, que saiu vitoriosa e com o impedimento do titular, ele virou governador e agora está reeleito no Rio de Janeiro. Mensagem de ouvinte, Paulo Roberto: estou rezando para que não tenhamos tantos problemas no Brasil com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Olha, eu não tenho como fazer uma exposição mais aprofundada sobre Flávio Dino, que eu não conheço. Agora, eu tenho amigos que moram no Maranhão e que trabalham lá. Gente aqui de Campina Grande. E tem Maciel Lima, nosso colega de rádio, que é vereador na capital maranhense e é filho lá de Grajaú. O Maranhão conhece bem Flávio Dino. O que alguns me disseram e me dizem é que o Flávio Dino não bate muito bem, não. Eu não sei se é ou não, porque eu nunca tive contato com ele. Mas que é assim meio, entendeu, desbocado. Ele era juiz federal. Eu acho que renunciou, como fez Sérgio Moro, aposentou-se mais cedo, não sei como foi, e resolveu ir para a política, né? Ele diz a todo mundo que é comunista e socialista declarado. Acabou a história. As ideias dele são as ideias mesmo de quem é comunista e socialista, comunista raiz, lá dos tempos de Mao Tse Tung, de Leonid Brezhnev, aquele pessoal lá. É homem de confiança de Lula. Se elegeu senador, destronou na época a família Sarney. Vocês sabem da história, né? Só dava Sarney lá no Maranhão. Ele foi quem chegou e mudou o quadro. E governou o Estado. Alguns dizem, como em todos os lugares, que ele fez um bom governo. Outros dizem que não. Tem gente que diz que as ideias eram as mais malucas possíveis. Já vi uma publicação há algum tempo de que a bandeira do Brasil no gabinete dele, quando governador, era na cor vermelha. Não era a bandeira do Brasil normal, que a gente conhece. Eu acho que alguém até deve perguntar isso a ele. E pelas primeiras entrevistas que ele vem dando, depois que Lula fez o anúncio, você nota que ele está com a vontade, uma sede danada, entendeu? De implantar as ideias que defende. Agora, o presidente é Lula, né? A gente não sabe se Lula concorda com tudo aquilo que ele vem dizendo, mas vamos aguardar. Não dá para julgar por antecipação. Se passar os pés pelas mãos, a imprensa começa a descer o cacete. E aí Lula vai ter que tomar uma medida, né? Agora, se ele fizer aquilo que o presidente determinar apenas,
Lula, a gente sabe como é que governa. Quem é que não sabe? Lula passou 8 anos. Todos nós sabemos. Agora, se chegar alguém para passar os pés pelas mãos, querendo aparecer mais do que o presidente e fazendo coisa que não está escrito nas tábuas de Moisés, como eu digo aqui, tenho eu a impressão de que Lula toma providências, de que Lula toma medida, mas não dá para julgar, insisto em dizer, de forma antecipada. 6h50 na Paraíba. Aliás, hoje, Flávio Dino realizou um pronunciamento, ele gosta de falar, viu? E anunciou nomes que irão compor a sua equipe a partir de janeiro. Ele disse que o ex-deputado federal Valdir Damus vai ser o chefe da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Damus ou Damu, não sei qual é a pronúncia correta, também atuou como advogado de defesa de Lula no período em que Lula estava preso lá em Curitiba. Vocês estão vendo? Quem se elege nomeia as pessoas amigas, as pessoas conhecidas, as pessoas que trabalharam consigo. Bolsonaro não pôde, não. Foi nomear aquele Alexandre Ramagem para ser da Polícia Federal. O ministro disse que não podia, não, porque era amigo dele, era amigo da família. Estão lembrados disso ou já esqueceram? Eu estou lembrado. Lula está aqui, o ministro da Defesa, da Segurança Pública, né, da Justiça, anunciou que, olha aqui, o rapaz que foi advogado de Lula, durante o período em que Lula esteve preso, vai trabalhar com ele no ministério. Vai aparecer algum ministro para dizer que não pode? Eu duvido Lula aceitar. Lula vai dizer, meu filho, quem foi eleito fui eu. Isso aqui é coisa minha, fique lá no seu lugar. Na sequência, Flávio Dino anunciou o nome de 3 mulheres para compor o seu ministério. Vamos ver aqui quais são. A advogada Tamires Sampaio vai coordenar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Outra advogada, Estela Aranha, será coordenadora de assuntos digitais. E a advogada Sheila de Carvalho, eu queria que fosse Sheilinha, filha do baixinho aqui do restaurante. Pensei que era Sheilinha daqui, não é não. Sheila Carvalho, será que é aquela morena do Tchan? Também não é não, é uma advogada. Vai assumir a coordenadoria de assuntos, deixa eu ver aqui, a assessoria especial do ministro no Comitê para os Refugiados. Tá certo. Na quarta-feira, anteontem, Flávio Dino já havia anunciado o jornalista Ricardo Capelli, que foi secretário de comunicação dele no estado do Maranhão, para ser, deixa eu ver aqui, o número 2 da pasta, o secretário executivo. Esse jornalista, Ricardo Capelli, ele trabalhou com Flávio Dino no Maranhão, era o secretário de comunicação, e já foi presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Está vendo aí? É a equipe do Flávio Dino sendo montada e que vai atuar a partir do dia 1º de janeiro, quando começa o Lula 3, terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil. Hoje, sexta-feira, 16, a futura primeira-dama, Janja, começou a definir o cerimonial da posse. É ela quem está cuidando disso. Haverá recepção às autoridades estrangeiras, por volta de 1 da tarde, 1h30. Depois esse pessoal todo vai para a Catedral de Brasília, tem lá uma missa, uma celebração religiosa. Em seguida vai todo mundo para o Congresso Nacional. O Congresso vai ler o termo de posse, Lula vai fazer aquele juramento. E depois sai para o Palácio do Planalto, onde sobe a rampa e bota a faixa. Quem vai entregar a faixa? Não, isso aqui que você escreveu eu não vou dizer não, porque aí também é demais, né? O ouvinte faz aqui uma sugestão de entrega da faixa a Lula. Ele botou aqui o nome de um ministro do Supremo, mas eu vou suprimir essa parte. Ele acha que um determinado ministro do Supremo deveria colocar a faixa em Lula, mas aí também tá a cabota, né? Mas não, Lula não vai receber a faixa de Bolsonaro, nem vai receber a faixa de Hamilton Mourão, porque Mourão já disse que não é atribuição dele, é do presidente, e
recebe a faixa do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, né, ou do presidente da Câmara, ou recebe a faixa de Janja, não sei. Ou leva um índio para lá, eu soube que vão levar um índio, um negro, um quilombola e tal, para receber a faixa simbolicamente, digamos, do povo brasileiro. Mas a faixa é apenas um apetrecho, um adorno, digamos assim. O importante é tomar posse e começar a trabalhar. Pelo menos esse é o meu pensamento. 6h55 agora. Como eu falei para vocês um pouco mais cedo, funcionários retiraram hoje à tarde a estrutura apelidada de Cercadinho do Palácio da Alvorada. O nome correto, minha gente, Palácio da Alvorada. O que é Alvorada? É o amanhecer. Palácio da Alvorada. Aí tem gente na imprensa que diz Palácio do Alvorada, não é do. Você não tem o Alvorada, você tem a Alvorada. O Brasil é, né? Eles tiraram a cerca metálica que estava no local, a tenda, até agora há pouco, o todo ainda estava lá, deve ser retirado também. Aquela estrutura, você deve lembrar, era usada para abrigar apoiadores do presidente Bolsonaro, que participavam quase que diariamente das conversas com ele, nos horários em que o presidente saía ou chegava à residência oficial. Então, Cercadinho fica na lembrança dos bolsonaristas e da imprensa. Vocês mandam cada uma, chegou aqui. Você gosta de Natuza Neri? Olha, Natuza Neri é uma pessoa jornalisticamente falando preparada. Eu acho ela uma pessoa preparada, mas não tem controle em termos de isenção. Eu não sei se é porque eu não escolhi fazer jornalismo assim. Eu até admiro, sabe, a pessoa que diz, eu vou fazer jornalismo só para um lado. Aí vai e faz. Essas pessoas, elas têm, entendeu, problemas na vida. Porque não podem ir a um supermercado, não podem ir a um cinema. Ficam no escurinho do cinema até que alguém perceba a sua presença. Acendeu a luz, alguém notou, começa. Não pode ir para um parque, não pode, entendeu, sair na rua, caminhar na praia. Onde chegar vai ter problema. Outro dia eu vi um rapaz que trabalha na Globo News, é Marcelo Cosme. Marcelo Cosme é um gaúcho que já trabalha em Brasília há muito tempo. Fez cobertura já do Supremo, do Congresso e tal, e depois a Globo News alçou ele da condição de repórter à condição de apresentador, de âncora. Então tem os programas lá que ele, em pauta, por exemplo, e outros, vez por outra é ele que está no comando. Só que ele não tem controle também. E ele estava caminhando em Copacabana há alguns meses, meu amigo, quando alguém notou que era ele, os caras saíram perseguindo, ele fazendo a caminhada dele, correndo, não teve paz, não teve sossego. Por quê? Porque se expõe. Agora, quem faz um jornalismo isento, equilibrado, correto, divulgando todos os lados, mesmo tendo o seu lado, e é normal que todo mundo tenha, mas na hora de divulgar os fatos, divulga com isenção, critica um lado e critica o outro, elogia aquele lado e depois o outro, quando merece elogio, quando merece crítica, aí o povo respeita. Você chega num lugar, você é bem recebido por todo mundo, e o cara sabe que você dá a notícia, sem querer prejudicar um lado e beneficiar o outro. Aí quem parte para beneficiar um lado e só prejudicar o outro, aí, meu amigo, já sabe, né? Não tem paz, não tem sossego. O Brasil hoje tem um monte de gente que está prisioneira dessa situação. Pode sair de casa, tem que comprar um esteiro para fazer exercício em casa, porque nem numa academia tem paz, não tem. Supermercado nem falar, parque, negócio, não, foi preso dentro de casa. De que adianta? Quando quer tomar uma, sai do Brasil. Mesmo assim, no avião vai ouvindo desaforo e piadinha e xingamento até chegar no destino. Muitas autoridades brasileiras estão passando por isso, vocês sabem. Onde chegar no mundo, quando o pessoal descobre, começa. Por quê? Porque passaram os pés pelas mãos. Quem trabalha de forma equilibrada, todo mundo respeita, de um lado e do outro. Se tiver 3, 4 lados, todo mundo vai respeitar.
É desse jeito. Então, em relação a Natuzaneri, que o ouvinte perguntou aqui, eu acho ela uma jornalista muito preparada, mas discordo da forma dela trabalhar. Para ela, um lado é lindo, maravilhoso e belo, e outro lado parece o demônio, só tem capeta. Aí não dá, né? São 7 horas em ponto na Paraíba, 19 horas em ponto. Nós estamos com uma audiência muito boa aqui no Rádios Net, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Entrou aqui alguém agora do estado do Pará, ou seja, tem pelo menos um ouvinte na região norte, que é motivo de muita felicidade. Nízia Trindade, que é da Fundação Oswaldo Cruz, teria sido convidada por Lula para ser ministra da Saúde. É o que a imprensa nacional está divulgando nesse instante. Lula também se encontrou hoje com os militares que foram sondados para dirigir as 3 Forças Armadas: Aeronáutica, Exército e Marinha. Porque pelo organograma do governo brasileiro hoje, cada força tem o seu comandante e as 3 estão subordinadas ao ministro da Defesa, entendeu? O ministro da Defesa manda nas 3 e cada uma tem o seu comandante. E o comandante em chefe de todos é o presidente da República. É assim. Lula ainda hoje se encontra com Arthur Lira para tentar desatar esse nó da PEC, que Arthur Lira inicialmente disse que garantia 150 votos dos dele, precisa de 308. Os deputados reclamaram, chiaram, porque disseram que Lira foi negociar com Lula sem combinar com eles. Aí muitos disseram que não votam de jeito nenhum. E a história hoje em Brasília é de que não tem mais 150, só tem 90. Aí Lula precisa negociar com União Brasil, progressistas e até com parlamentares do PL de Jair Bolsonaro. Se não der certo, vai para a medida provisória. Não terá outra saída. Porque precisa da grana, precisa do dinheiro. As pessoas estão sempre curiosas e uma amiga ouvinte perguntou aqui que mudança foi essa que o Congresso fez no orçamento secreto para mantê-lo. Olha, a resolução aprovada hoje criou regras para tentar, digamos, dar um pouco mais de clareza e objetividade à distribuição do orçamento secreto. Essas emendas parlamentares são contestadas por muita gente e pelo Supremo em razão da falta de transparência. Muitas vezes você não sabe para que município foi o dinheiro, quem foi que destinou o dinheiro, entendeu? A resolução cria regras menos arbitrárias, como, por exemplo, distribuir parte da verba proporcionalmente ao tamanho das bancadas. O orçamento da União para o ano que vem prevê 15 bilhões de reais para as chamadas emendas do relator, que não é outra coisa senão orçamento secreto. Aplicando os percentuais previstos na resolução, a distribuição fica assim. Presta atenção. Líderes de partidos na Câmara, cada partido tem um líder. 11 bilhões para eles. 11. Esse montante será distribuído proporcionalmente aos tamanhos das bancadas. Dentro de cada bancada, cabe ao líder fazer a distribuição, entendeu? As maiores bancadas agora, a partir de fevereiro, quais serão? PL de Bolsonaro, elegeu, salvo engano, 99 deputados, e o Partido dos Trabalhadores de Lula. 4 bilhões e meio de reais ficariam para os líderes dos partidos no Senado. A mesma regra da Câmara seria aplicada no Senado. As maiores bancadas serão do mesmo PL de Jair Bolsonaro e do PSD de Gilberto Kassab. O presidente do Senado ficaria com 1 bilhão e meio de reais para distribuir do jeito que ele quisesse,
E o presidente da Câmara também com 1,5 bilhão. Hoje, quem manda nisso tudo é praticamente Arthur Lira, presidente da Câmara. O presidente da Comissão Mista do Orçamento ficaria com 1 bilhãozinho, entendeu como é que é o negócio? Eles tratam de bilhões como a gente aqui trata de tostões. Certa vez, os colegas descobriram que tinha um deputado na Paraíba que lutou emenda para a Bahia. Faz tempo isso, hein? Meu amigo, como é que danado o cara é deputado federal pela Paraíba e destina a emenda dele para a Bahia, hein? Mistérios da meia-noite. 19h05 na Paraíba, 7h05. Dá uma passadinha aqui nas mensagens que não param de chegar. Peco Pereira mandou aqui mensagem. Deixa eu ver aqui. Apagou tudo. Mandou e se arrependeu, apagou. Sandro Moretti. Paulo, boa lembrança. Gilvan Freire, sujeito muito inteligente. Participava sempre do programa de Helder Moura. E Gilvan é tão inteligente que acaba sendo burro. Você sabe que o sujeito, quando é inteligente demais, ele fica meio doido, né? Fica meio doido, aí às vezes sai de órbita. Gilvan, eu interpreto que ele é assim. Ele é tão sabido que chega momentos que ele ultrapassa aquela barreira da sapiência e da inteligência, aí fica abestalhado. Passa a defender umas ideias que são impraticáveis. Recebo aqui uma foto de uma moça que, segundo a informação, é viúva do companheiro Dimas Andrade. Eu não conhecia. Mulher bonita, viu? Eu estive uma vez só na casa de Dimas. Eu não sei se o nome dela é Socorro, se é essa aqui que é Socorro. Eu conheci uma namorada de Dimas na época, acho que era Socorro o nome dela. Mas faz tempo. Quem mais? Roberto Leal, boa noite, meu amigo. Estou agora em Pocinhos. João Alcântara, Las Malvinas. Só tem você aí, viu, João, que me escuta nas Malvinas. Dimas está em Matinhas, lá no sítio Geraldo. Boa noite, patrão. Escreveu ele aqui. Gregório da Ramadinha. Paulo, a primeira providência que Lula e Flávio Dino vão tomar será baixar o cacete nessa gente que está na frente dos quartéis. Eu não sei se vai mandar baixar o cacete, agora que vai mandar a polícia tirar, vai. O Flávio Dino já disse isso. Se não fica um. O que mais? Adalto Marques, o poeta. Boa noite, Paulo. Quando finda o seu programa, eu inicio o forró do velho Zuzinha, forrozão do velho Zuzinha, aqui, beleza? Assis do Santa Bárbara, boa noite. Sargento Letício, pancada do bom vai ser essa: o Estado que desarmar a população e colocar câmera nas fardas dos PMs terá mais dinheiro. Quem disse isso foi Flavino. Vai desarmar a população, viu? Aqui a foto de Flavino com Lula. Quem mais? O que é que eu tenho aqui? Mensagem Malvinas. Walter Carneiro, é tio de Carneirinho da televisão. Paulo, boa noite. Onde é que o governo do povo, pelo povo e para o povo funciona no País das Maravilhas? Lembrei agora da música da campanha de Marcondes Gadelha. Lembra da música de Marcondes Gadelha? Com o grupo Absinto. Vamos lá com Marcondes, pelo povo e para o povo. Fez um sucesso quase que Marcondes Gadelha ganhou aquela campanha, viu? Só tem ele nas Malvinas. Porque você me abandona. Você está sendo um ouvinte bissexta. 4 vezes no mês. Quem mais? Gregório, Adalto Marques, Romualdo Figueiredo, boa noite. Josafá Fernandes, Marcos Soares, Irailson. Chegando agora, Paulo, boa noite. Vou dormir. Já, Marquinhos. Pedro aqui no bairro do Catolé, Valdec Nóbrega, João Luiz Bombeiro. Chegando agora, Paulo, na escuta. Ele mandou às 6h22 essa mensagem. Muita gente acompanha o programa, né? Legal, acho bacana. Isso é uma reunião, minha gente, que a gente faz todas as noites aqui para trocar ideia. Às vezes para ouvir lorota da minha parte, né? Não tem notícia, eu vou contar a história para vocês, a história do rádio. Chegou uma agora à tarde, está aqui. Olha só, Paulo Roberto, e a turma do tá aí, portanto? Aí eu perguntei, tá aí, portanto? Aí o ouvinte respondeu, sim, são colegas, são seus colegas de rádio que só sabem dizer tá aí, portanto. Aí eu fui lembrar que realmente tem muitos colegas no rádio que, por exemplo, tem uma entrevista, né, com um jogador, tem uma entrevista com uma autoridade, um prefeito, um político,
Terminou a entrevista, aí o cara diz assim, tá aí, portanto, a entrevista. Só sabem dizer tá aí, portanto. Não existe outra forma de você dizer não, que alguém falou, que alguém acabou de ser entrevistado. Aí eu respondi para ele, isso é limitação de vocabulário. O rádio de hoje, minha gente, tem muitos papagaios que só sabem dizer o que ouvem. Não criam uma frase, uma sentença, uma palavra, nada. Só sabem repetir o palavreado que alguém já pronunciou. Não cria nada, não tem condição, porque, entendeu, questão intelectual mesmo. Tem gente que o vocabulário, ó, papagaio, eu já expliquei para vocês aqui que papagaio não fala. Papagaio imita o som que ouve. Então o rádio hoje está cheio desse tipo de papagaio. Eles ouvem uma coisa e só sabem dizer aquilo. Não tem poder nenhum de criatividade. Então essa turma que fala, tá aí portanto, tá aí portanto, tá aí portanto, falou o prefeito Bruno Cunha Lima, tá aí portanto, João, só sabe dizer isso. É como aquela turma do então. Então, a palavra então, que é com a letra E, passou a ser então. Porque aquela turma, aquelas bichonas gostosas lá do Big Brother, quando estavam reunidas lá com o Pedro Bial, aí ficava, então, Bial, era então. Aí foram dizer, rapaz, é melhor dizer então do que então. Aí passaram a dizer no rádio, então. Então, todas as vezes que você escutar alguém no rádio, ou locutor, ou entrevistado, porque quando você faz uma pergunta, o sujeito ou a sujeita responder, começar a responder com a palavra então, sai de perto, é burro. Então, Sandro Moretti, você mora na Bela Vista? Então. E tem agora a turma do então assim, já ouviu? Então assim, também é frase de Big Brother. Tem mais, tem a turminha do com certeza. Olha, o tal do com certeza é outro atestado de estupidez e de burrice. Porque com certeza significa que você está concordando com aquilo que a pessoa disse. Só que você não tem condição nenhuma de desenvolver aquele assunto, aquele tema. Aí é melhor você sair com essa. Com certeza, pronto, diz tudo. Não tem poder de argumentação. E a última por hoje é o para além. Para além é sensacional. Eles jogam em tudo, acha bonita. Rapaz, eu escutei o William Bonner dizendo para além, então eu vou dizer para além, aí começa a dizer para além, não sabe nem o significado. Seria o mesmo que você dissesse, olha, além de Paulo Roberto, Kennedy Salles também, aí o sujeito acha melhor dizer assim, para além de Paulo Roberto, ele não sabe nem o que é, mas achou bonito, né? Um monte de papagaio que está hoje no rádio paraibano e brasileiro. Paulinho, você já comeu carne com ouro? Olha só, pergunta que eu ouvi falar. Meu amigo, eu já comi carne que é um ouro. Eu acho melhor dizer isso. Eu vou lá comer carne com papel. Tem um papel alumínio, né, que você enrola. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer costela bovina no forno do fogão, eu dou 2 voltas de papel alumínio pelo avesso. 5 horas de forno. Meu amigo, ela sai desmanchando na boca. Eu sei fazer. Aprendi a fazer com meu amigo Tadeu, meu compadre, que já faleceu. Aquela costela que você come nas melhores churrascarias, que vem assim, chega, solta o osso. Aquilo ali é feito no forno. Eles preparam de um dia para o outro, aí na hora lá serve naquele carrinho, muitas vezes, ou o garçom traz no espeto, solta o osso, desmancha na boca. Então eu prefiro aquilo ali do que carne enrolada com papel dourado. Agora você perguntou se eu já comi carne com ouro. Não, eu comi como carne que é um verdadeiro ouro. Aí a interpretação é sua. Hoje eles estão danados aqui, fofoca demais, hein, na sexta-feira. Paulo Roberto, Murilo Benício está namorando com Cecília Malan. Está sabendo? Eu perguntei isso a Araújo Neto. Araújo sabe. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Pensa numa mulher bonita? Você falou agora, Cecília Malan. É uma das mulheres mais bonitas que tem no vídeo, na televisão brasileira. Ela mora somente em Londres, na Inglaterra, e trabalha na Globo Internacional. Aparece sempre no Bom Dia Brasil. Ela é, salvo engano da minha parte, filha de Pedro Malan. Pedro que foi ministro da Fazenda, né? Muitíssimo preparada e muito bonita. É aquele tipo de mulher que, homem que gosta de mulher, não cansa de ficar olhando para ela, que é bonita demais. Murilo Benício é um ator, né, de novelas, acredito que sim. Mas Araújo Neto vai tirar essa dúvida para mim. Araújo sabe. Gosta de rádio e TV, é com ele mesmo.
São 7h14, vamos fazer uma pausazinha e a gente volta já já com a segunda parte do Cidade em Revista. Tem a coluna política e tem também, sabe o que, meu amigo e minha amiga? Tem mais perguntas e afirmações que estão chegando aqui, enviadas pelos nossos ouvintes. Eu volto já já. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da AMIRT. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h19, 7h19 agora. Vocês começam a falar em gente bonita, principalmente em mulher bonita, aí chove de mensagens aqui
sobre o tema. Abílio José fazendo brincadeira aqui. Paulo, meu sogro é Pedro Malan, gente boa. Tem a filha mais bonita do jornalismo mundial. É linda mesmo, não, realmente. A Cecília Malan, pense numa mulher bonita. Quero que você ficar só olhando já tá bom. Basta ficar olhando. Professora Geovita Maranhão, que também entende muito dessas fofocas de televisão e rádio. É verdade, Paulo Roberto. Murilo Benício é casado com Cecília Malan. Olha aí. Murilo Benício tem cara de ser gente boa, né? Não sei não. Cara meio devagar, quase andando, mas parece ser gente boa. Esse deputado que mandou emenda para a Bahia, é esse mesmo, viu, Hulk? Você matou a charada. Esquema, né? O que mais aqui? Luiz Rocha, na transição já se nota quem, na verdade, tem preparo para o cargo. Em 2018 elegemos um papangu. É a ideia aqui do Luiz Rocha. Olha, todo governo tem papangu e todo governo tem gente preparada. Nunca você vai encontrar uma equipe 100%, entendeu? Uma equipe perfeita. Todo canto é assim. Na casa da gente é desse mesmo jeito. Zé do Egito. Isso aí chama-se roubo oficializado, meu amigo Zé do Egito. Zé do Egito estava acreditando que ainda ia acontecer alguma coisa. Egito, fica quieto, Egito. Os caras hoje não tem tutano mais nos ossos, não, nem sangue no olho, não, Egito. É diferente, Egito. Alô, 10 anos. Paulo, e a turma que me veja bem no rádio. Mas chegou outra aqui. Quem foi que mandou? Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Paulo, tem um vício de alguns colegas seus de rádio que ficam o tempo todo numa entrevista. Me diga uma coisa, me diga uma coisa, me diga uma coisa. É verdade. E os que estão fazendo a entrevista, hein, Abílio José, que diz assim, eu agora vou lhe perguntar isso. Não preciso dizer. Você já está perguntando. A entrevista é uma conversa onde o entrevistador normalmente faz as indagações e o entrevistado responde. Então não precisa. Eu queria lhe perguntar agora, não precisa você dizer isso, basta perguntar, vá direto. Quem vai conceder uma entrevista sabe que vai ser perguntado. Não é assim? A entrevista é uma conversa, sim. No desenrolar da entrevista vai se tornando uma conversa, mas você vai colhendo as respostas daquela pessoa. O objetivo da entrevista é colher respostas, esclarecimento sobre uma situação, sobre um tema, sobre um assunto. Não é assim? Não precisa você ficar dizendo. Eu agora vou lhe perguntar o seguinte. Tem uns que falam assim, eu vou lhe perguntar o seguinte. Não precisa dizer isso. Doutor fulano, ou doutora fulano, ou fulano de tal. Se você estivesse lá agora no Catar, como você se comportaria diante daquela croata que estava com os peitões de fora lá, que parece que botaram para fora do estádio? Teve até um ouvinte que botou aqui, que expulsaram. Foi o professor Walter Carneiro. Que aquela croata é bonita, toda Copa tem uma musa, não é assim? Teve umas Copas anteriores que tinha aquela paraguaia, Larissa Riquelme, lembram? Eu acho que em 2 Copas ela foi a musa. A bichona se preparava como aquelas mulheres que desfilam nas escolas de samba aqui no nosso carnaval. Ali 3 meses de preparação para desfilar. A Larissa Riquelme fazia isso para as Copas. Eu acho que pelo menos em 2 Copas ela foi a musa. Agora apareceu lá uma croata, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa, se aquela mulher não arrumou um shake daqueles, dessa vez não arruma nunca mais. Ela foi com esse objetivo. Pelo menos é o que eu acho. O que é que tem mais aqui? Vocês mandam cada coisa para mim. Vamos à coluna política logo? Depois tem ainda algumas questões trazidas pelos ouvintes que eu vou apresentar para vocês. Mas vamos saber como foi o papo de hoje com a Anchieta Araújo, lá na coluna política da Redita. Vamos lá. Muito bem, chegou a hora de falar de política, falar sobre política, e quem mais entende dos bastidores dessa área, como eu sempre digo, está sempre aqui comigo nos estúdios. Sexta-feira, chegou a sexta, muita gente adora que chega a sexta-feira. Eu acho um dia normal, como qualquer um, mas tem gente que quer cair na farra, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Anchieta. Pois é, minha gente, o Senado se tocou, mas se tocou em que sentido? O Senado brasileiro resolveu deixar para o ano que vem, que não está muito longe, a apreciação daquela história da mudança da lei das estatais. A repercussão foi tão negativa, Anchieta, junto a empresários, junto a instituições de transparência, inclusive internacional,
E o Senado disse, espera aí, deu na cara demais dessa vez. Sim. A lei já está sendo chamada de Lei Aloysio Mercadante. Já batizaram. Batizaram, para servir basicamente para mercadante, mas se passar, irá servir também para muita gente que não se elegeu para o Senado e para a Câmara e para os batalhões aí filiados aos partidos. Ora, se fizeram tão rápido, não só foi só para o mercadante. Não. Abrir a porta aí, escancararam a porta para vir. E curioso é que o pessoal errou na dose, porque dizem que o que mata remédio é veneno dependendo da dose que você ministre, né? A dose foi exagerada, porque Lula anunciou o mercadante antes da votação, ou seja, a combinação tinha sido feita, né? Ele anunciou à tarde, votaram à noite. Aí o presidente Rodrigo Pacheco se tocou e disse, vamos deixar isso mais para frente, vai se esfria, depois do Natal, do Réveillon, se vai passar ou não é uma outra história. Agora à tarde, daqui a pouco às 14 horas, haverá mais um encontro, mais uma reunião do presidente eleito e diplomado Lula da Silva, sabe com quem? Com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na primeira reunião, mestre Arthur prometeu 150 votos na PEC. Já caiu para 90. Eita! Já caiu para 90 e não foi votado ontem, como se esperava. Ele já marcou para terça-feira que vem, dia 20, e tem toda uma dúvida, porque os deputados, em sua maioria, disseram assim, peraí, Arthur Lira combinou com Lula, prometeu 150 votos e não combinou com a gente. Ele quer se cacifar para continuar presidente da Câmara e nós, hein? Ali só tem bestinha? Só tem catedrático, só tem gente que PhD nessas coisas todas. Então tem o grupo do bolsonarismo raiz, que é o grupo do senador Ciro Nogueira, tem o grupo do União Brasil, e esse ponto assim, não, tem que conversar com a gente também, não é assim não. Agora, a saída para Lula está posta pelo Tribunal de Contas da União. Se houver dificuldade, porque o recesso do Congresso começa de hoje a uma semana, dia 23, tem que votar até lá. Se não votar, Lula assume, edita uma medida provisória com a aval do Tribunal de Contas, acabou o assunto. Vai tocar o barco e vai ter dinheiro. Flávio Dino, que foi governador do estado do Maranhão, que é um comunista raiz declarado, um socialista, e que foi eleito senador e que será o ministro da Justiça, aí está a fotografia dele. Nós temos muitos amigos lá no Maranhão, inclusive Marcial Lima, que trabalhou aqui conosco e que é vereador hoje lá na capital maranhense. Dizem que Flávio Dino muitas vezes também exagera na dose. Ele agora diz que vai desarmar a população. Quer desarmar a população. Agora não disse se inclui o pessoal daqueles morros lá do Rio de Janeiro, daquelas comunidades subnormais de São Paulo, vai desarmar todo mundo. Então, Reginaldo, você que tem aquelas garrunchas lá em Queimadas, prepare-se para devolver, que Flávio Dino disse que vai passar o rodo. Eita, vai esperar. Que é a população toda desarmada. Até foi uma campanha daquela de desarmamento. Lembra que você entregava arma e recebia R$300, R$200? Aliás, eu tenho uma amiga aqui em Campina que o governo pagava 300 pela arma, ele comprou a 1.000. Se você vai entregar lá 300, eu compro por R$1.000. Entrega aqui para mim e tal, e fez a sua coleção. Mas ele mudou, hoje ele mora na Argentina, em Córdoba. Está morando lá e vai torcer pela Argentina no jogo do próximo domingo. A mudança começou. O caminhão de mudanças ontem chegou lá no Palácio da Alvorada, devagarinho por ali. A rede social está cheia de imagens desse normal, não é? Sim. Quando você ganha, você vai morar ali, quando vai sair, tem que ir. E assim, essa imagem isso não seria notícia de jeito nenhum se o clima fosse outro. Fosse normal. Se tivesse. Aliás, o Flávio Dino cunhou uma frase, vocês sabem que às vezes o que machuca não é tanto a derrota, são as gozações que vêm pós-derrota. Flávio Dino é gozador, Flávio Dino que vai ser ministro da Justiça. Ele cunhou a expressão aí do presidente entrante e o presidente sainte. O sainte é Bolsonaro, o entrante é Lula. Bolsonarista. O cara fica botando gasolina na fogueira. É uma coisa que não deveria acontecer, mas é que acontece. Acontece no futebol, acontece na política. E no Brasil isso aí está na cultura, parece que é coisa de futebol. É verdade. É desse jeito. Aqui na Paraíba, o setor de comunicação do governo do estado começou a anunciar que no final do mês, que também será o final do ano, deve haver aquilo que a gente chama de renúncia coletiva dos secretários de João Azevedo. Todo mundo renuncia, para quê? Para dar tranquilidade, paz, para que o governador remonte o seu time e a sua equipe para o novo mandato. Temos dito, e também é normal, que alguns permanecerão, uns serão trocados de lugar e outros não continuarão no time. Você substitui, hoje até faz 5 substituições num jogo de futebol. Imagine no secretariado. Né? Então a situação também que é normal
Infelizmente alguns saem, felizmente outros chegam, e assim o serviço não pode sofrer o que se chama de solução de continuidade. O barco vai sendo tocado. Aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima recebeu ontem a planta do novo hospital da criança e do adolescente da cidade. Como sabe-se, o prefeito encomendou um projeto. O hospital difícil, amigo. Mas parece que agora vai sair, né? Mara. Porque o projeto já foi apresentado ontem ao prefeito e tem aí alguns parlamentares da bancada federal que disseram que vai ter dinheiro sobrando para construir o hospital. Tomara, porque a principal coisa que Campina precisa é dessa área porque o atual hospital, ele no início atendia bem, mas já ficou pequeno. E é mal localizado. Sim. Questão de estacionamento, de instalações para colocar, por exemplo, oxigênio foi um problema. E tem toda aquela área onde o ex-prefeito Romero Rodrigues começou, e ali será edificado o que está sendo chamado de novo hospital da criança. Aqui fechou a Sambic, a Clipse às vezes tem problema e não para de nascer menino. Sim. Todo santo dia. Além do mais, não é só Campina, né? É toda uma região que vem para Campina. Atende a tudo isso aí. Anchieta, chama a atenção também nesse final de ano, e a imprensa tem procurado nos órgãos de controle, Tribunal de Contas, o sistema Sagres, o gasto de algumas prefeituras municipais na compra de combustíveis. Meu amigo, são milhões e milhões de litros. Minha gente. Tem prefeitura que gastou uma fortuna em combustível, e quando se olha a frota, os veículos não tem condição de consumir tudo aqui. Justifica, né? Justifica. Não, é porque tem que trafegar mesmo, rodar para lá e para cá. Cada secretário tem um carro, né? O prefeito ou a prefeita às vezes tem 2 ou 3 carros, e esses carros não param de rodar, não. Agora, pensa nos carros para consumir. Você sabe que eu gosto de carro grande, eu já possuí Dojão, Dodge Dart grandão, e Ford Landau, já possuí em 5 ou 6. Os carros das prefeituras consomem mais do que o Ford Landau. É curioso, né? E o Landau, ele comporta 107 litros no tanque. E o pessoal brincava comigo, quando eu parava para abastecer, se o motor tivesse ligado, nunca enchia, porque ela ia despejando ali e ia consumindo. Parece com o caso das prefeituras por aqui. Isso aí é explicar. Não é só a prefeitura, não. Tem outras instituições também que eu nunca vi queimar tanto combustível. Absurdo. Boca maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira, nessa antivéspera de decisão de Copa do Mundo, pergunta a Anchieta Araújo se ele acha que no governo Lula o judiciário brasileiro terá o mesmo protagonismo de agora. Meu amigo, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que no Brasil é provável que continue tendo, viu? Será? Será que Lula aceita? Hein? Não sei. Para usar uma linguagem da turma de hoje, tem uns termos assim, tipo assim. Coisa de Big Brother, né? Tipo assim, então, né? Que cunharam a expressão eu acho que vai diminuir, mas ainda vai continuar tendo, de certa forma. Você imagine, você e os telespectadores, se Lula escolher Paulo Roberto, por exemplo, para ser ministro das Comunicações, e aparecer o ministro lá e diz, Paulo Roberto não pode não. Convoque a Anchieta Araújo. Paulo não pode. Será que Lula aceita esse tipo de coisa? Porque foi assim lá com aquele diretor da Polícia Federal, lembra? Alexandre Ramagem. Esse aí não pode não. E foi ali que Bolsonaro começou a perder força. Foi na hora que, né? Porque existem as atribuições, ninguém está aqui advogando briga, conflito, confusão dos poderes, não, mas cada um na sua. Né? Eu faço isso, eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo, e assim vai sendo tocada a vida. Então, aguardemos os acontecimentos. A gente tem que aguardar. Muita coisa a gente tem que aguardar mesmo. Só depois de janeiro. Aliás, só para a gente concluir, agora de manhã, Janja, a futura primeira-dama Rosângela Silva, divulgou uma espécie de cronograma da posse de Lula. Está tudo definido. Vai começar 1h40 da tarde, reunião das autoridades estrangeiras, depois Catedral de Brasília, chegada ao Congresso Nacional para o termo, e em seguida Palácio do Planalto. Está tudo resolvido. Copa do Mundo, decisão. Pois é, decisão domingo, grande jogo. Vai jogo. torcer pela França ou pela Argentina? Rapaz, eu não consigo torcer por nenhum. Não, eu torço por um bom futebol. Eu quero ver um bom jogo. Já que não aliás, os dois têm jogado muito bem, né? Tanto um como o outro. Talvez até com prorrogação e tudo, eu gosto de emoção. Agora, eu dizia agora, conversando com o Gustavo Carneiro, eu fui à Argentina acho que umas 3 vezes até agora. E só pelo tratamento que os argentinos dispensam aos brasileiros, eu senti isso na pele, eu vou torcer pela França. O argentino se acha superior a nós brasileiros. Eles se acham os europeus da América. Exatamente. Nada contra ninguém pessoalmente, eu tenho muitos amigos argentinos, mas eu vou torcer pela França.
E vim com as cores do Catar. As cores do Catar, mais uma vez, estão aqui, mostra aqui Robson, Marcelo, porque Reginaldo Bastos disse, para se despedir da Copa, venha com as cores do Catar novamente. Como é que é? O figurinista. Muito bem. É isso, acho que é. Bom fim de semana, Paulo. A gente se encontra essa segunda-feira e a gente sabe quem foi campeão do mundo. Isso. Com certeza. Pronto, foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, o nosso bate-papo tradicional de todos os dias na hora do almoço. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Mensagens e mais mensagens chegando. Olha aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Apreenderam 14 quilos de pasta base de cocaína em Campinas, seu Paulo Roberto. Tem tanta gente assim consumindo droga. Meu amigo, só tem produto para vender quando tem comprador, né? Senão o cara não ia investir. 14 quilos de pasta base de cocaína. Imagino eu que isso sendo transformado no pó, porque a pasta base ainda vai passar pelo processamento, pelo que eu sei. Isso deve render uma verdadeira fortuna, mas questão deles para lá. Estás sabendo que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, queria fazer um pronunciamento no domingo por ocasião da final da Copa do Mundo? É verdade. Ele procurou a FIFA para a FIFA permitir que ele fizesse um pronunciamento no canal oficial da FIFA, que é quem gera a imagem para todo o globo terrestre. Aí o presidente da FIFA disse, não, meu amigo, aqui é esporte, não vou me envolver com guerra, nem com questão. Olha, eu acho que um dia nós, no mundo todo, vamos tomar conhecimento de verdadeiramente quem é Volodymyr Zelensky, viu? Não se engane. Porque muita gente acha que ele é o santinho e o Vladimir Putin é o capetinha, né? E parece que ali não tem santinho não naquela história, né? A mulher dele outro dia apareceu fazendo pose, fotografias para uma revista dessas aí internacionais, posando e não pousando, como alguns dizem, fazendo posando de modelo em meio a ruínas da tragédia da guerra. Então essa gente deve ter outros objetivos. 7h36. Paulo Roberto, está sabendo que a gatinha da Cracolândia saiu da cadeia em São Paulo? Saiu e se brincar já voltou, viu? Paulo Roberto, boa noite. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedras no telhado do vizinho. Tenho dito. Escreveu aqui a Jo Oliveira. Paulo, dá para dar uma dica de como fazer um empréstimo consignado sem cair em armadilha? Pergunta aqui ouvindo. Conselho número 1. Faça empréstimo consignado no banco onde você possui conta. Pronto. Nada por telefone. Dirija-se à agência bancária, porque se você vai fazer consignado, você é servidor ou da ativa ou inativa. Se você é servidor do município ou do estado ou do governo federal, você tem uma conta num banco onde cai o seu dinheiro todo mês. Então vá ao banco onde você tem a conta, leve o seu cartãozinho da conta, dirija-se ao birô do gerente e diga, aqui faz empréstimo consignado? Faz. Qual é a taxa mensal de juro? Vamos dizer. A quanto eu tenho direito? De quanto eu posso fazer o empréstimo? Eles vão consultar a sua chamada margem. E aí vão dizer, dentro da agência, conversando com o gerente lá na mesa dele, no birô. Não queira nem conversa com aqueles que estão, às vezes, perguntando o que é que você quer, que pode ser alguém de fora do banco. Nada por telefone. Faça isso que dará tudo certo. Paulo Roberto, o Twitter bloqueou contas de vários jornalistas. Isso ocorreu hoje nos Estados Unidos. Bloquearam contas de jornalistas da CNN, do jornal The Washington Post e do The New York Times. Por que o Elon Musk fez isso? Paulo, cobrar a quem lhe deve é extorsão? Não, minha filha, nada disso. Você tem o direito de fazer a cobrança a alguém que está lhe devendo, desde que faça a cobrança dentro dos critérios. Você não pode expor a pessoa ao ridículo, cobrar na frente de todo mundo, anunciar na rádio que alguém está devendo a você. Não é assim. Existem as formas, os meios de se cobrar uma dívida, né? Já teve gente até que morreu
porque não soube fazer a cobrança. Então, fazendo a cobrança direitinho, não tem problema nenhum. Sim, mas a história do Twitter é o seguinte: hoje eu escutei, durante o dia, muitas críticas ao dono do Twitter, que agora tem um dono, ele comprou, sabe da história, né? Ele comprou e bloqueou as contas que ele quis, porque a rede é dele, é uma empresa privada, e ele faz o que ele quiser. Porque essa história de rede social é o seguinte: tem aí o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, né? O WhatsApp, são redes sociais que têm donos, são empresas privadas. Então, quando é que uma conta é bloqueada? É quando há uma decisão judicial mandando bloquear, aí os donos lá têm que bloquear, ou quando o dono, os diretores, os dirigentes acham que alguém ultrapassou os limites estabelecidos, as regras que existem para você fazer parte de uma rede social. Quem tem o WhatsApp aí, ou qualquer uma dessas outras, quando você vai instalar no seu celular, pode ver que aparece lá uma perguntazinha assim: concorda? Tem lá um quadrinho para você botar ali, concordo com as regras. Pronto, você ali está concordando com as regras. Quando você inventa que depois que entrou, modificar as regras e fazer do seu jeito, e o brasileiro adora fazer isso, aí, meu amigo, a rede vai e lhe bloqueia. Mas no caso lá do Elon Musk, eu fui ler hoje, fui pesquisar e descobri qual foi a razão. É o seguinte: alguém lá nos Estados Unidos, através do próprio Twitter, ficou rastreando o avião do Elon Musk. Ora, o avião é dele, ele viaja para onde ele quiser, porque o dinheiro é dele e tal. Ele achou ruim, porque ele corre risco, é um cara que eu acho que é o homem mais rico do mundo hoje. E alguém que acompanhava pelo Twitter os deslocamentos do seu avião publicizava isso para todo mundo. Então alguém usava a rede para, através talvez de um aplicativo, rastrear o avião de Elon Musk. Para onde ele ia, o cara ia divulgando. Decolou agora de Dallas, está indo para São Francisco, na Califórnia, essas coisas. Ele não era dono ainda do Twitter. Aí isso acontecia. Quando ele comprou, ele disse: opa, quem faz isso está me colocando em risco, vou bloquear. Eu não sei se pediu antes para a pessoa deixar de rastrear, a pessoa não obedeceu, ele bloqueou. E teve outro caso de alguém que rastreava os filhos dele, a família dele. Para onde iam de carro, o cara estava divulgando. Então isso também expunha os membros da família dele a risco de atentado, de sequestro. Vocês entenderam? Porque, minha gente, rede social, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: a rede social não é sua e nem é minha. Eu, por exemplo, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e eu tenho WhatsApp. Eu não tenho Twitter. Até que fiz no começo, mas não gostei não. É uma questão de preferência. Eu não pago nada para usar o WhatsApp, nem o Facebook e nem o Instagram. Não pago nada e uso ela e publicizo minhas coisas. E como é que você tem um negócio que não é seu, você usa de graça e ainda quer mandar? Tem lógica isso? Então o cara hoje é o dono, ele faz o que ele quiser. Ele tira quem ele quiser, ele mantém quem ele quiser, ele muda o que ele quiser. Entenderam? A gente tem que ter essa consciência. Eu estou usando um negócio que não me pertence. Deixaram eu usar. Só exigiram que eu concordasse com as regras. Eu estou concordando, aí depois eu quero mudar? Não, não dá, né? Paulo, por que na Argentina tem tanta gente morrendo de fome e muitos estão voando para o Catar para tentar assistir a partida final? Meu amigo, são as desigualdades sociais, não é assim? A Argentina passa por uma das piores crises da sua história. A inflação de lá vai bater os 100% nesse ano, segundo informações que eu colhi lendo por aí. E tem milhares de argentinos, não são poucos não, viajando voos diretos de Buenos Aires, aeroporto internacional de Ezeiza, para Doha, no Catar. Vocês sabem quanto custa uma passagem de ida e volta em classe econômica, parada para 20 mil reais ou mais na nossa moeda. E você imagine a permanência no Catar, quanto custa. Porque uma garrafa de Coca-Cola KS no Catar é 20 reais na nossa moeda. Tudo lá é muito caro, porque não tem nada, lá só tem petróleo. Areia e petróleo. A água é mais cara do que gasolina lá, porque a água vai de fora, ou então dessaliniza do mar. Tudo é muito caro. Mas tem gente que tem dinheiro sobrando. Do mesmo jeito que tem muita gente lisa, desempregada e sofrendo no mundo todo, tem muita gente também com dinheiro sobrando.
Ou vocês acham que não? Agora, eu, Paulo Roberto, eu poderia ter o dinheiro que Elon Musk tem. Eu talvez fosse para o Catar para ficar naquele camarote, lá onde estavam Cafu, Ronaldo Fenômeno, aquele pessoal lá, naquele camarote Kaká, camarote com ar-condicionado, com a vidraça, para eu ficar vendo o jogo só pela curtição. Mas é muito mais cômodo para mim, para você, para todos nós aqui, ver o jogo pela televisão, deitado em casa, numa cama, numa rede, no sofá, onde você quiser, ou num bar com os amigos, num restaurante. É muito menos dispendioso financeiramente, muito menos cansativo, e terminou, você vai para casa, se já estiver em casa, vira a perna para o outro lado e vai dormir. Eu sei o que é isso, porque sofri muito em estádios de futebol por esse mundo afora. Tem um lado bom e tem um lado do sofrimento e da exploração. O que eu tenho mais aqui? Deixa eu ver. Cocaína, não sei o que, já li. A gatinha da Cracolândia já foi. Deixa eu ver aqui. Luiz Inácio, professor, boa noite. Luiz Inácio aqui é doutor Luizinho, viu, né? Não é Lula não, presidente. É doutor Luizão, que a gente chama Luizinho, meu amigo advogado. Tony da Eletrônica está aqui mandando o quê? Uma foto do ministro Alexandre de Moraes, 2 fotos, mas são vídeos que eu vou olhar depois. Pedro aqui do bairro do Catolé. Paulo, é moído, viu? Mas o moído é bom, diz ele aqui. Tá bom, tá certo. O que mais? Olha aqui, eu mandei hoje uma missiva para um amigo ali, mas ele não gostou muito não. O que é que eu posso fazer? Vou dizer a vocês o que foi. O cara escreveu assim: preste bem atenção. Ele, se referindo ao Brasil, foi botar uma notícia, aí botou dizendo que algo ia acontecer em todo o país. Todo país é qualquer país do mundo. Seria como você dizer assim, em todo e qualquer país, abrangeria todos os países do globo. Quando você se refere a um país, no caso é ao Brasil, você é obrigado, pela gramática da nossa língua, a botar em todo o país. O artigo O tem que estar presente. Aí o cara escreveu todo país, se referindo ao Brasil. Aí eu respostei, como dizia minha avó, nos seguintes termos. E o cara não gostou não. Escrevi assim: todo país, amigo, é uma referência a qualquer país ou ao conjunto dos países. Na situação em questão, o correto é gestores de todo o país. Uma referência ao Brasil. Eu acho que não ensinam mais isso hoje nas escolas, né? Não sei. O ensino brasileiro é uma porcaria, principalmente fundamental e médio, e o povo chega na universidade, anarfa de pai, mãe e parteira, muitas vezes encontra um monte de professores do mesmo nível, como dizia aquele nosso amigo, e aí sai tudo com os canudos debaixo do braço também, sem saber de patavina nenhuma. O que é que eu vou fazer? Vamos estudar, vamos aprender. 7h47, professora Geovita Maranhão, meu amigo Isaías do Cimento, Isaías de seu Zezé. Vamos pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado. E eu daqui vou lembrando que jamais teremos outra sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia de número 350 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 15 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se igualmente que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Hoje é o dia do reservista, de todas as Forças Armadas. A minha saudação a todos os irmãos de arma, aos irmãos reservistas. No Brasil existem os reservistas de primeira categoria e os reservistas de categorias inferiores. Os de primeira categoria são aqueles que serviram.
E os de categorias inferiores são aqueles que foram dispensados por excesso de contingente. Tem sua documentação, mas não prestaram o serviço militar. O companheiro Evandro Nogueira, radialista, jornalista de primeiríssima linha, está em Campina Grande, veio visitar os seus familiares, vai ficar conosco até por volta do dia 25, imagino eu, até o dia de Natal. Eu devo encontrar Evandro no domingo pela manhã, combinamos isso, para almoçar, para assistir à final da Copa do Mundo, provavelmente na boníssima companhia do Dr. Gildo Lima do Nascimento. Como o Gildo tem uma agenda muito cheia, não me confirmou ainda, mas Evandro gostaria muito de vê-lo e de compartilhar esses momentos que seguramente serão maravilhosos. E na sequência da programação da Camisa 10, vem aí uma seleção musical que eu faço com muito carinho para que possamos voltar no tempo acompanhando canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia para você ouvir em qualquer lugar do planeta. Os nossos próximos encontros se darão, se Deus quiser, na segunda-feira, quando ao meio-dia estarei com Anchieta Araújo na Rede Ita, com a coluna Política, e às 18 horas de volta aqui para mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.